de uma vez. Não, foi só né? o peixe foi nessa passagem. Foi nessa passagem aqui de Marcos. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao SEAP. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem através dos nossos canais do Facebook, do Instagram, aos nossos irmãos encarnados aqui, aos nossos irmãos desencarnados. Que a doce paz do Mestre Jesus possa estar em nossos corações, que a nossa noite seja uma noite de paz e que a gente possa, através do estudo do Evangelho, nós possamos receber do alto essas sementes que nos são trazidas. Nós hoje vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho e nós estamos estudando o capítulo 21, que tem como título Haverá falsos cristos e falsos profetas. O item a ser estudado hoje é o item de número 9, que fala sobre os caracteres do homem de bem, os caracteres do verdadeiro profeta. Desculpem. O momento do passe, quem vai fazer a sustentação é o Ângelo, que é trabalhador da nossa casa. E a lição do livro Caminho, Verdade e Vida hoje é a lição de número 168, que tem como título Na Meditação. Eu vou começar falando, como sempre, dos nossos estudos. Agora nós temos ali atrás um quadro com todos os horários, dias e horários dos estudos na nossa casa. Então, eu sempre faço aqui o convite para que vocês venham estudar, porque é realmente através do estudo que nós vamos entendendo essa doutrina da fé raciocinada. E nada melhor do que o estudo. Nós aqui temos estudo das obras da codificação de Kardec, então nós temos o Livro dos Espíritos, o Evangelho, obras de Dona Ivone Pereira, obras de André Luiz, obras de Leon Denis, e ali naquele quadro todos os horários já ajustados direitinho, estão também no site www.centroespiritautivopanfiro.com. E eu embora pareça repetitiva, gente, é porque realmente no estudo a gente pode tirar as nossas dúvidas, fazer pergunta, a dúvida do outro muitas vezes é a nossa dúvida, e ali são várias pessoas estudando o mesmo tema, cada um traz uma coisa nova para o estudo, e só o estudo é capaz de nos ajudar a entender os porquês, esse tanto de porquês que a gente está sempre se perguntando. A gente descobre o sentido da vida, por que nós estamos aqui, para que nós estamos aqui. E aí, isso não tira de nós os problemas da vida, porque nós estamos num planeta de prova e expiação, e os problemas, as dificuldades fazem parte do nosso aprendizado e do nosso crescimento. Mas o estudo, ele nos ajuda a passar por essas situações mais difíceis. Ele nos ajuda, nos encoraja. Então, eu reforço aqui toda semana o convite para que venham estudar na nossa casa. Vocês vão ser sempre bem-vindos, independente de nós já estarmos no meio do ano. O curso do Evangelho está aberto, o Livro dos Espíritos. Chegando a casa, vocês serão sempre bem-vindos ao nosso grupo de estudo. A nossa obra social, que acontece sempre aos sábados, então, nós pedimos sempre ajuda para a confecção da nossa cesta básica. Nós estamos atendendo quase já 300 famílias aqui no SEAP.
essas famílias recebem cesta básica todo mês. E fora essa ajuda, né, sempre chega à nossa casa pessoas que necessitam, que estão passando por algum tipo de vulnerabilidade, e a casa está sempre pronta a ajudar. Então, a gente sempre pede ajuda com esses itens que compõem a nossa cesta básica: arroz, feijão, macarrão, sal, açúcar, óleo. Então, gente, toda ajuda é bem-vinda. Que às vezes a pessoa pensa assim: eu só vou levar 1 quilo. Gente, 1 quilo de um quilo do outro. E aí, a ajuda, toda ajuda é sempre bem-vinda, tá? Nós temos o atendimento fraterno. O atendimento fraterno tem como objetivo esclarecer as pessoas que estão chegando à casa exatamente sobre suas dúvidas. Ajuda, a gente tem o tratamento espiritual, então, se for o caso de alguma doença, se for o caso, vai ser encaminhado para o tratamento. E a senha para o atendimento fraterno depois da reunião pública, quando termina, é só continuar sentadinho no seu lugar, que nós vamos encaminhar um trabalhador para que possa orientá-los. Então, havendo a necessidade do atendimento fraterno, terminou a reunião, pode ficar sentadinho, a gente já sabe e encaminha um trabalhador para orientá-los melhor. Nossa livraria, nossa cantina também funciona depois do... Boa noite, Paulo. Depois do estudo. Então, estão todos convidados a conhecer a nossa livraria, a nossa cantina. Eu vou pedir, por favor, que desliguem o celular. Se não for possível desligar, pôr em modo vibra, para que o celular não toque no momento do estudo. A gente sabe que o celular é aquele nosso companheiro quase que inseparável, né? Mas quando ele toca, desvia a atenção de todo mundo. Se houver necessidade de atender, não tem problema nenhum, pode ir lá fora, e a gente aproveita esses 50 minutos, porque eu sempre falo que se nós chegamos até aqui, então vamos fazer uso desse benefício, que é ouvir sempre sobre o Evangelho. Eu vou fazer a leitura agora da lição do livro Caminho, Verdade e Vida, que depois o Ângelo, no momento do passe, vai fazer o estudo para nós. E esse título de hoje é muito interessante. É Na Meditação, né, o título. E eu fiquei, engraçado que eu fiquei me perguntando, na meditação. E quando a gente vai ver a meditação, é a oração, é o nosso silêncio, né? E que às vezes as pessoas falam: mas a doutrina espírita não fala em meditação. E aí, quando a gente estuda, a gente vai aprendendo um monte desses detalhes, né? E o versículo que Emmanuel nos traz é lá do Evangelho de Marcos, e diz assim: e foram sós num barco para um lugar deserto. Esse versículo está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 32. E Emmanuel, a partir desse versículo, ele nos traz a seguinte reflexão: tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Teus olhos, naturalmente, estão cheios da angústia recolhida nas perturbações ambientes. Doem-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm, com impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem a necessidade de água fria. Venha a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns
a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de seus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te lavará a mente eivada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares alviltres. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-lhe um coração valoroso na fé e na realização, e seus braços divinos farão o resto. Regressarás então aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo para escalares sem cansaço a montanha da luz. Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, amigo e irmão tão querido, a esses espíritos amorosos que aqui se encontram, a direção espiritual da nossa casa, o nosso querido altivo, Dr. Herman, Antônio de Aquino e todos esses nossos irmãos que formam a coluna que sustentam a nossa casa. Pedimos aos nossos amigos espirituais que possam intuir ao Paulo, que vai fazer o estudo para nós, para que suas palavras sejam sementes em nossos corações. Que seja em nome de Jesus, em nome de Deus nosso Pai, que te pedimos, Senhor, a permissão para que possamos iniciar o estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Eu vou ler um trecho do item 9, que fala sobre os caracteres do verdadeiro profeta, porque esse item é muito grande, então eu vou ler um trecho para que o Paulo possa dar início ao estudo. Desconfiai dos falsos profetas. Essa recomendação é útil em todos os tempos, mas principalmente nos momentos de transição em que, como neste, se elabora uma transformação da humanidade. Porque então uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se intitulam reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso estar prevenido, e o dever de todo homem honesto é desmascará-los. Perguntarei certamente como se pode reconhecê-los, eis os seus sinais. Eu vou passar a palavra agora para o Paulo, vai até 10 para as 8. Bom estudo. Alô. Bom, boa noite a todos, que Jesus possa nos abençoar mais uma noite de estudos. Bom, o item caracteres do verdadeiro profeta, ele está nas instruções dos Espíritos, o item de hoje, 9. E essa mensagem, que foi lida aqui uma parte, ela é do Espírito Erasto. Bom, primeiro, essa designação de profeta, dentro da característica do estudo, vem da citação até de Jesus, dizendo que haverá falsos cristos, falsos profetas, em relação a, vamos dizer assim, um tipo de trabalhador fora do normal. Então, se a gente costuma falar, fulano é missionário, essa característica aqui é acima do missionário. É alguém que teria a petulância de se colocar como um outro Cristo. Vou dizer um exemplo de um absurdo bem que a gente vê. Tem um senhor que já há muito tempo aí, ele até fica bem parecido, cabelos longos, que se diz reencarnação de Jesus. Esse tipo de profeta é mais ou menos o que está caracterizado assim no seguinte: ele chegou e falou assim, não, sou reencarnação de Jesus, e se coloca assim. Então, falsos cristos e falsos profetas nessa situação seria esse nível.
Então, quando a gente pega assim, um Chico Xavier da vida, você fala assim, é um profeta? Não classificaria como isso, você fala assim, um verdadeiro profeta. Não, primeiro porque a humildade dele não permitiu ou não deu vazão para que ele se colocasse assim. Ele nem deixa isso, nem dá esse tipo de abertura para endeusarem ele. Seria uma das características, essa humildade, que ele poderia ser. Mas, nem sempre quem não se anuncia é, mas quem se anuncia não é. Então, a gente pode analisar assim. O cara chegava e falar, eu sou isso ou aquilo. Esse não é o verdadeiro profeta. Que não quer dizer que o outro que não se anuncie, que tem essa humildade, seja. Então, a gente poderia deslocar isso aqui pela colocação daqueles que se apresentassem como aqueles que vão direcionar a humanidade. É esse tamanho que está colocando nesse profeta, no profeta. Vamos ver o texto, por que ele diz, desconfiai dos falsos profetas, porque é útil em todos os tempos essa recomendação, mas sobretudo nos momentos de transição. E nós estamos num momento de transição desde a codificação. Mudança de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Então, ele fala, uma multidão de ambiciosos e intrigantes se arvoram em reformadores e messias. Por isso que eu estou deslocando isso dos trabalhadores normais, porque são aqueles que se arvoram em se apresentar como messias e como reformadores. Então seriam aqueles que falam assim, está tudo errado, me segue. Como apareceram alguns aí, que se colocando diante de um grupo de religiosos, provocou até um suicídio de um monte deles, isso algum tempo atrás. Mas vamos botar mais próximo do que a gente vê, esses hoje em dia você descartaria facilmente. Vamos falar no meio espírita. Você pegar alguém que se apresente com essa característica, você vai descartar logo. Então esse não é o problema nosso. Foi um problema na época de Jesus, porque depois que Jesus desencarnou, poderiam alguns aparecerem para se colocar como substitutos e para conduzir o povo cristão, se anunciando como tal, provavelmente apareceu um monte. Poderia ser no tempo de Kardec, depois da codificação, alguém se apresentar nesse tipo. Hoje, com algo assim, provavelmente, no dia de hoje, ninguém teria petulância de se apresentar nesse nível, mas a gente poderia usar esse mesmo critério que ele vai orientando aqui para a gente, no sentido daqueles que não nesse nível de se colocarem como os condutores únicos da humanidade, mas aqueles que tivessem trazendo ideias, por exemplo, vou dar um exemplo dentro da doutrina espírita. Kardec está ultrapassado, temos que mudar esse negócio todo. Eu não diria que seriam profetas nesse nível, mas seriam falsos profetas, no sentido de você enxergar profeta num nível mais chão a chão nosso, que seria aqueles médiuns, aqueles transmissores de pensamentos até da espiritualidade. Como ele diz assim, para fazer com que a humanidade avance moralmente e intelectualmente, são precisos homens superiores em inteligência e moralidade. Então, seria muito mais no nível dos enviados de Jesus, que houve em todas as épocas, para conduzir os povos e trazer alguma melhoria. Não naquele sentido de se apresentar, vou conduzir, mas são aqueles espíritos que apareceram distribuídos em todas as áreas do planeta, trazendo conhecimentos novos, trazendo postura, mudança de postura, mudança de hábitos, aqueles que com seus exemplos se colocaram assim. Então seria mais nesse nível desses profetas. Então, aí tanto que ele muda aqui um pouco o tom. Ele fala, por isso, para essas missões são sempre escolhidos espíritos já adiantados,
que fizeram suas provas noutras existências, visto que, se não fossem superiores ao meio em que têm de atuar, nula lhe resultaria a ação. Aí é no sentido, como a gente falava antigamente, ó, a gente não manda recado por criança. Então é a mesma coisa, ele fala assim, pô, um general na vida material, ele não manda para uma missão importante pessoa que não tem qualificação. Mas Deus não é diferente. Jesus, no caso, governador do planeta, não é diferente. Então a missão, ela vai requerer um espírito com a mesma elevação na proporção da importância dessa missão. Então a gente pode enquadrar aí todo mundo só tirando essa ideia de alguém que vai conduzir a humanidade, mas alguém que quer trazer alguma coisa. E nisso, no desenvolvimento dentro do Evangelho, tem os falsos profetas e falsos profetas da erraticidade. Então a gente vai encontrar espíritos encarnados que, nesse nível, trazendo conhecimentos que podem deslocar a gente do caminho correto, da mesma maneira na espiritualidade. Quer dizer, espíritos desencarnados, esses sim, em mais, vamos dizer assim, abundância, em maior número do que aqueles encarnados, se apresentam de uma maneira mais pomposa, se aproveitando de quê? Da ignorância daqueles que ouvem. Então, por isso que é importante, na comunicação mediúnica, termos uma visão boa do mecanismo, entender do livro dos médiuns, saber discernir o bom espírito do mau espírito. Então, tem muitas situações em muitas casas espíritas, e isso naquele livro aconteceu na casa espírita, a gente vê muito isso, que os espíritos, e aí vamos colocar espíritos que são, em primeiro nível, assim, inimigos do espiritismo, inimigos de Jesus, inimigos do bem. Não é nada particular com ninguém, é num nível hierárquico mais acima, é contra a causa espírita, contra o bem. E existe guerra do bem contra o mal? Existe. O livro Libertação, de André Luiz, traz muito bem essa visão, sem exagerar, mas trazendo, olha, existem espíritos que, apesar de serem inteligentes, são voltados ao mal e querem combater quem faz o bem. Por quê? Porque o mal predominando, eles têm mais meios de influenciar. Então, à medida que as pessoas vão se esclarecendo, elas vão saindo debaixo dessa influência. Então, por isso que eles combatem o esclarecimento. Uma casa que distribui luz em forma de estudos, de conhecimentos, de reuniões, de trabalhos, ela pode ser um ponto de tentativa de ataque. Agora, você vai falar assim, mas toda casa corre esse perigo? Não, perigo sempre tem no sentido de possibilidade, mas a casa que estiver trabalhando corretamente, seguindo as orientações da espiritualidade, da direção espiritual, baseada nas obras doutrinárias, firmes nesse conceito, ela se torna um alvo mais difícil de ser atingido. Mas sempre observando que uma instituição, qualquer ela que seja, estamos falando da nossa casa também, o nosso lar, a pessoa jurídica ali, mas são compostos de várias pessoas físicas. Então você pode ter aquela cobertura na casa, como na nossa residência, mas os indivíduos que moram ali podem estar desequilibrados e darem passividade a essa influência. Quanto maior o equilíbrio, a gente vai falar da instituição, daqueles que compõem a instituição, que é num nível mais direto, maior é a condição de proteção da casa. Então, se alguns pontos estiverem fragilizados, os espíritos podem fazer um tumulto, mas o prejuízo não vai ser tão grande quanto você ir comendo pelas beiradas, igual o mineiro faz, né? Vai indo, quando tu vê a casa toda está dominada. Então é isso que conta aconteceu na casa espírita. E geralmente isso é colocado como esse acesso desses espíritos é feito? Exatamente por essa bravata dos falsos cristos e falsos profetas. Vai entrando, se apresenta um espírito superior,
geralmente começa a trabalhar no orgulho do médium e dos dirigentes e começa a se aproximar. E daí começar a ditar regras que no começo são aparentemente aceitáveis, e depois, quando você vai tomando confiança, você começa a sair daquelas orientações, instruções mais normais. Então, quando Erasto coloca e fala para a gente comparar sempre a categoria desse espírito, a qualidade dele, é no sentido, ou seja, o médium ou o espírito, não pode ser pior no sentido de evolução do que aqueles que estão recebendo as instruções. Assim, não tem condição de olhar uma pessoa que o comportamento dela seja, vamos dizer assim, afastado do modelo que a gente tem. É claro que num planeta de provas e expiações, a gente não vai encontrar perfeição. Isso aí está claro. Por isso que a gente desloca esse profeta no sentido de, o condutorzão da humanidade. Não. Mas os trabalhadores em si, esses a gente também tem que identificar e podem ser considerados falsos cristos e falsos profetas nesse nível mais chão a chão da gente. Mas quando você observa isso, você tem que identificar pelo menos a intenção. Você não vai ter a perfeição ali, mas todos aqueles atos e instruções, tudo que essa pessoa ou esses espíritos estiverem determinando ou estiverem propagando, você tem que comparar com a nossa referência. Qual é a nossa referência? É Jesus e Kardec, no sentido da codificação espírita e das obras firmes que a doutrina tem, as obras confiáveis. Então, por isso que eu estudo, as casas espíritas, os instrutores, fazem muito disso, a necessidade do estudo, exatamente para quê? Para se vacinar disso. Então, tem um nível, e eles atingem esse nível, que é muito mais perigoso, que não é aquele negócio do cara falar absurdos, que quando ele fala absurdo é fácil de detectar, porque você olha e você fala, não, isso aí não tem pé nem cabeça, você não entra. Mas o pior são as chamadas meia-verdades. São aqueles conceitos que o cara traz propositalmente misturados. Isso a gente vê em muitas obras até espíritas, quando a gente já trabalhou uma época lá no Leon Denis, na divulgação doutrinária, no departamento de divulgação doutrinária, e a gente recebia obras para analisar, antes de publicar. Então você vai olhar aquilo ali, às vezes você vai vendo, aí tem colocação de Dr. Bezerra, tem colocação de André Luiz, de Emmanuel, mas no desenvolver do texto, você vê que a pessoa vai colocando os pensamentos próprios ali e vai desvirtuando aquilo que está lá. Então ele começa indo, conquistando a tua confiança, mas vai distorcendo vagarosamente. Ele bota o texto correto, mas a interpretação está distorcida. Então isso, se você não tiver um conhecimento claro e forte, uma base forte, você pode se ludibriar por isso, até porque a gente tem uma mania de fazer as leituras muito superficialmente, são aqueles níveis, né? Leitura, estudo, pesquisa. O ideal, no mínimo, é a gente estar olhando um texto com a ideia de estudo, que é tipo, o cara vou ler aqui, o que esse cara está querendo transmitir? Qual é o conceito que está aqui? O que eu tiro disso aqui? Porque tem texto que você vai ler, tu espreme e não sai nada. É uma repetição de coisas mesmo. A gente pega muito livro assim. O cara vai narrando, aí você olha depois, qual é o conceito que está aqui? O que ele está transmitindo? Você vê nada. Você espreme, não tem conceito nenhum. Então, esse tipo de análise, a gente tem que aprender a fazer para não ser enganado. É a mesma coisa, você vai comprar um imóvel, tem que olhar o contrato. Nas entrelinhas, nas letras pequenininhas, principalmente, você pode ser ludibriado ali. É a mesma coisa nesse conceito. Então, nessa característica, que Erasto chama atenção, é você olhar, o cara pode não ser perfeito, o espírito pode não ser perfeito, e provavelmente no planeta de provas e expiações não vai ter, mas ele tem que ter um mínimo de coerência, pelo menos no que ele fala. Porque a gente sabe que quem está a caminho da perfeição,
ele vai ter aquela defasagem entre o que eu sei e o que eu coloco em prática. Mas ele nunca pode se contradizer no sentido de: o Espiritismo diz isso, mas eu não entendo isso aqui não, eu entendo diferente. No mínimo, essa coerência entre o que o doutrina espírita fala e o que ele sabe que é, isso aqui eu posso medir. Aí o que vai acontecer? Qual o ideal, 100%? O que eu sei, eu faço. É a maior prova não é só de fidelidade àquilo que ele acredita, não. É uma prova de evolução moral. Mas isso é para espírito que já está num nível alto. Quanto mais elevado for, menor é o percentual de diferença entre o que ele sabe e o que ele faz. Jesus fala e faz. Por quê? É um espírito perfeito. Paulo, na época, por que eu faço tudo que eu não quero e o que eu quero eu não faço? Ali é um momento de Paulo de verificação. Ali eu sei que eu tenho que fazer isso. A lei eu conheço. E Paulo conhecia a lei mesmo antes de aderir ao cristianismo. Eu sei, mas eu não consigo fazer tudo isso aqui. Faço parte. Então isso é o equilíbrio. Então você pode encontrar um médium que tenha essa defasagem ainda, mas ele tem condições suficientes para ser portador de uma palavra de um espírito que possa ter essa condição. Então isso, a mediunidade é exatamente para isso, para proporcionar um nível de conhecimento que eu não teria. Isso é revelação. Mas o médium tem que ter um mínimo de condição para ele sintonizar esse espírito e esse espírito se comunicar através dele. Então, esse que é o nível mais acima, que é os falsos profetas da erraticidade ou os verdadeiros profetas da erraticidade. Independente do nível que ele tiver, em termos de mais percentual maior ou não, uma coisa a gente tem que constatar: qual é a semelhança dele com o ensinamento do Cristo. Ele não pode contradizer. Então, tudo que esse espírito, encarnado ou desencarnado, disser que esteja em contradição com os ensinamentos do Cristo, menos ponto para ele. Então, eu posso ter comunicações mediúnicas, posso ter espíritos que estejam num nível não de perfeição, mas que ainda exigirão uma análise mais rígida nas suas comunicações. E espírito superior não se importa com isso. Desde a codificação, no livro dos médiuns, os espíritos falam: toda a mensagem tem que passar pelo crivo da razão. Então, quando fala crivo da razão, é primeiro usar a razão no sentido de um troço sem pé, sem cabeça, eu não posso aceitar. Que nem nos tempos que quem frequentou o centro de Umbanda, vai na encruzilhada tal ali, ou vai no jardim, bota lá uma oferenda para as crianças, bota não sei o que lá para o caboclo, e a gente pega, faz. Por quê? Não passa pelo crivo da razão aquilo ali. Porque a gente, desconhecendo o fenômeno mediúnico, desconhecendo a lei de Deus, desconhecendo como a espiritualidade funciona, a gente se escraviza aqueles comandos por ignorância. Depois, o próprio médium, depois que o médium começa a estudar, entender a mediunidade, a espiritualidade, ele vai saindo daquele nível de comando e entendendo de uma maneira diferente o contato mediúnico. Então, sempre é o esclarecimento, sempre é o conhecimento que vai livrar tanto quem está sendo intermediário, quanto quem está sendo o paciente ali, quem está usufruindo daquela comunicação. Por isso que o médium, quando está nessa transição de saída dessa falta de informação, que a gente está falando que é a ignorância, para um conhecimento, ele sofre assédio espiritual. Por quê? Aí depende da característica. Se os espíritos que estiverem trabalhando com ele tiverem boa intenção e só forem ignorantes, eles vão acompanhar o médium nesse caminho de esclarecimento e vão ficar legal.
Mas se o espírito estiver dominando o médium com segundas intenções, o que ele vai fazer? Ele não vai querer perder o poder em cima do médium. E aí vem aqueles processos obsessivos que são característicos desses momentos de transição. É como se fosse assim, mas se eu resistir como médium ou como pessoa normal que esteja me esclarecendo, eu passar por esses primeiros momentos e resistir, o espírito vai desistir. Porque ele vai falar assim, pô, não adianta mais, esse já perdi. Então ele bota na conta e que perdeu e perdeu. Mas por quê? Porque a gente vai sair do raio de influência deles. Então esse é o maior problema que a gente tem que enfrentar. E os espíritos, quando falam a razão tem essa característica primeira, e a segunda, que a razão quer dizer, é você ter uma base doutrinária para ter como referência. Então, dependendo da instrução do espírito, ela pode ser uma instrução que ela não me choque no primeiro momento, para que eu fale assim, não, isso aí não, isso aí não. Ela pode me deixar em dúvida, que é aquela tal da meia-verdade. Vem um texto bonitinho ali, aí eu tenho que ter o quê? Consistência doutrinária. Então os espíritos falam, analisa. Porque não é pelo nome do espírito. Então o espírito chega aqui, Bezerra de Menezes assinou, Bezerra de Menezes. Não, nem sempre assinou Bezerra de Menezes, é Bezerra de Menezes. Como também, se eu não assinar, não quer dizer que eu sou espírito superior. Algumas vezes, lá Leon Denis, principalmente assim, dias de aniversário da casa, Leon Denis se comunicava, mas não assinava, ficava na dele. Então como é que eu vou saber se é Leon Denis ou não? É só ler o conteúdo, não interessa se for Leon Denis ou não, interessa o conteúdo. Se o conteúdo é bom, excelente, pode até ser Leon Denis, pela qualidade do texto, pela mensagem que está embutida ali. Então não interessa, ele não está nem preocupado se classifica se é ele que fez ou não. E às vezes também acontece, principalmente com Bezerra de Menezes, que é festejado em tudo quanto é casa espírita. Essas comunicações todas não são dadas por ele. Mas ele é espírito superior, pode irradiar? Não, pode irradiar, mas ele tem que ter retransmissoras. É igual às redes de televisão. Uma mensagem única eu posso irradiar para todas as repetidoras. Mas se eu estiver passando programas diferentes naquele mesmo horário, eu tenho que ter estações repetidoras ali, que seriam espíritos para multiplicar aquilo ali. Então, às vezes, o espírito vai lá, se identifica como Bezerra de Menezes, mas não é, mas é da falange de Bezerra de Menezes, é trabalhador. Por isso que não tem nada a ver, não, olha o conteúdo, é o conteúdo que importa. O nome que o espírito deu ou não deu, eu tenho que sempre analisar a qualidade da mensagem. E ele fala um negócio, quando a gente tem que comparar, realmente olhar o verdadeiro missionário, ele fala aqui, o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade, pelas suas virtudes, pela grandeza, pelo resultado e pela influência moralizadora de suas obras, a missão que se diz portador. Mesma coisa na época o Espiritismo. O Espiritismo, quando começou a ser propagado, na época da codificação, a Igreja Católica começou a falar assim, não, isso aí é coisa do diabo, para enganar. Mas só que é o seguinte, isso tem um tempo de análise. Eu vou fingindo que sou bom para enganar, vou fingindo que sou bom para enganar, mas eu estou fingindo sempre que sou bom para enganar, então eu sou bom. Tu tem que analisar isso. Quando o cara quer ludibriar, ele não aguenta ficar esse tempo todo. Quando ele realmente não é bom, é aquele negócio, tu pode enganar muitas pessoas por pouco tempo, mas tu não consegue enganar poucas pessoas por muito tempo. Muitas por pouco tempo você engana. Por quê? Porque tem um ato falho. Você uma hora, quando pisarem no teu carro, tu vai mostrar quem é. Realmente quem é. Então é a característica da análise que a gente tem que fazer.
Uma outra consideração que ele faz aqui, que a gente já colocou, é a questão da humildade, ou do contrário da humildade, né? Do orgulho. O Espírito, ele fala assim, os verdadeiros missionários de Deus ignoram-se a si mesmos em sua maior parte. Eles desempenham a missão que foram chamados pela força do gênio que possuem, secundados pelo poder oculto que os inspira. Quer dizer, está sempre ligado à espiritualidade. Ele nunca vai achar que é ele que está fazendo só. Mas quando ele fala assim, ignoram-se a si mesmos, é no sentido de a vida dele é para aquilo ali. Ele não vive para outra coisa. Então, quando você olha, próximo disso, olha um Chico Xavier, a vida de Chico Xavier. Não teve família, não construiu família, viveu o tempo todo para os outros. A obra dele. Um outro que a gente pode citar, que ainda está encarnado, Divaldo. Divaldo viveu para a mediunidade dele. E está vivendo ainda. Tem uma cidade na Bahia, em Salvador, para os outros, para cuidar dos outros. Quer dizer, esse tipo de postura é que vai te dando indícios da qualidade do espírito. Pode não ser naquela característica do perfeitão, mas os traços de Jesus, os principais traços, você vê ali. Então é como as características já sendo absorvidas pelo aquele espírito. E ele nunca vai falar que é aquilo. E ele mesmo nem se vê aquilo, porque ele faz tão naturalmente que ele não se vê naquela condição que todo mundo quer colocar ele. Então, nós também temos esse problema. Às vezes a gente vai botar as pessoas num pedestal, que é o que a gente costuma fazer como sociedade. Então, a pessoa pode ceder a isso ou não. Então vamos lá, é a mesma coisa, a comparação que a gente fez antes. Quando você fala assim, o cara se coloca nessa posição, já está dizendo que não é um verdadeiro profeta. Não quer dizer que quem não se coloque não seja. A análise é o contrário. O fato de eu não me colocar, de eu não querer que me exaltem, não quer dizer que eu seja um verdadeiro profeta, ou eu seja bom. Pelo menos tem mais juízo. Quem faz assim só tem mais juízo, porque não vai querer se colocar numa posição que não é. Mas não quer dizer que ele seja um verdadeiro. Mas quem que se coloca, tu pode afirmar, não é um verdadeiro profeta. Por quê? Porque não é uma característica do verdadeiro profeta. Essa. Então é muito importante a gente entender isso. Olha o que ele fala aqui, que é a medida que a gente tem que ter. Os verdadeiros profetas se revelam por seus atos. São adivinhados, ao passo que os falsos profetas se dão eles próprios como enviados de Deus. Então, o cara que se anuncia, esse não é. O que não se anuncia, pode ser. Aonde eu vou tirar a dúvida? Compara as ações dele com as características do Cristo. É o que ele está falando, ele se mostra. Ele vai, você analisa ele pelos atos. Ele fecha mais embaixo. Alguns desses impostores têm havido pretendendo passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo. Ele mesmo está botando aqui um segundo nível, pelo próprio Cristo e apóstolos do Cristo. Apóstolos do Cristo são esses níveis que a gente está falando que são mais próximos a nós. Então a gente tem que estar atento com tudo. Como é que a gente vai falar assim? Vamos generalizar. Os falsos profetas, tanto da erraticidade quanto da encarnados, eles não se colocam só nas questões religiosas. São aqueles que querem conduzir, que querem ditar normas. Então, essa característica, independente de que local ele esteja ou de que assunto ele esteja falando, nós temos capacidade de analisar. Uma das coisas assim mais simples eu estou transmitindo alguns conceitos.
Então, essa é a característica do revelador, da pessoa que está se colocando aqui como profeta ou como condutor de alguém. Ele vai trazer um conjunto de conhecimentos, de ideias. Primeira coisa que a gente vai observar, aquelas ideias, eles defendem só para serem aplicados a vocês, e eu não aplico, para mim não serve, só serve para vocês? Primeira coisa. Então, se eu falo para vocês viverem como essa regra aqui, mas eu vivo de outra maneira, a chance disso aqui ser tudo errado ou ter muito erro é bem grande. Ou então, eu sou demente. Eu tenho um monte de coisa aqui que é muito boa, mas eu não faço, eu sigo outra coisa. Modo de viver, pensamento político, modo religioso, entra em tudo quanto é assunto. Que é diferente de acredito nisso tudo aqui, mas não consigo fazer. Isso serve para coisas morais. Conceito não. Conceito é diferente. Vamos de novo para ficar bem claro. Uma coisa, eu falo assim, olha, a lei de Deus é isso aqui, eu conheço. E não faço algumas coisas porque não tenho ainda qualificação moral para fazer. Porque isso é mudança de hábito, postura moral, isso é uma coisa. Agora, conceitual, esses conceitos aqui estão, esses eu acredito, eu sei, acho bom, legal, ó, vocês têm que viver assim, ó, mas eu não vivo seguindo esses conceitos, completamente diferente. Então a pregação tem que ser a mesma, tem que valer para quem eu prego e para mim. Botar em prática, quanto mais eu colocar em prática, mais elevado eu sou. Eu não posso cair em contradição. Não, isso é certo, mas só para vocês. Para mim não, para mim eu faço outras coisas, está tudo bem. Então, em todos os casos, em qualquer situação que a gente se coloque para analisar algum tipo de condução dessa, é necessário uma coisa básica, conhecimento. Por isso que em todas as épocas da humanidade, vamos começar pelo plano religioso, sempre quem quis dominar, qual era o primeiro passo? Manter o resto na ignorância. O que causou o protestantismo? O movimento protestante? Exatamente porque as escrituras só eram para os iniciados. Ninguém tinha acesso às escrituras. Então vocês tinham que acreditar no que eu lia e falava para vocês. Tem um filme antigo que falava muito sobre isso, Em Nome da Rosa, onde mostrava a biblioteca imensa daqueles conhecimentos. O movimento protestante começou a dizer, não, nós queremos ter acesso às escrituras. Por que não? Por que a gente tem que acreditar em vocês? Daqueles da cúpula. Então, isso que sempre foi, em todo campo religioso, o conhecimento dos iniciados e o conhecimento para o povão. Porque quem detinha o conhecimento, comandava. Então, por isso que o conhecimento, aí tu pode enquadrar em tudo aquilo que Jesus colocou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Porque se a gente não conhecer, a gente não tem como identificar isso. E na doutrina espírita, tem características muito difíceis dentro do campo mediúnico. Quando se fala, aqui não está falando nos falsos profetas da erradicidade. É o capítulo seguinte, é o item seguinte, no item 10. Mas a gente pode já deixar uma introdução. É a mesma coisa, é o mesmo critério. Só que no plano de desencarnado é pior. Por quê? Porque os espíritos percebem o nosso pensamento. Então, sabe aquele negócio do cara dizer o que você quer ouvir? Isso é o maior conceito de marketing que tem, o cara saber o que tu quer e falar exatamente o que tu quer. Só que de encarnado para encarnado é mais difícil, mas desencarnado para encarnado, o cara percebe. Então ele vai exatamente falando o que você quer e vai te conquistando. Então, o ponto mais difícil
na mediunidade, isso os livros médios colocam lá, exatamente a identificação do tipo de espírito. Então, quando ele fala em identificação, não é só saber se é fulano de tal ou ciclano, não. É saber que tipo de espírito é. Essa relação é muito difícil. Por isso que é muito mais fácil se identificar os espíritos familiares. Porque aquela comunicação que o cara fala um negócio que só nós dois sabíamos. Eu falei, depois ele vai falar, pô, era o Paulo. Só eu e o Paulo sabíamos disso. Isso já aconteceu em algumas situações, lá no nosso, nas nossas relações com o mundo espiritual, no sentido de que a médium tinha uma insegurança do caramba, porque o altivo, ela já tinha reclamado, tipo, pô, eu tenho sorte que eu estou ficando meio, a médium falava isso, estou ficando meio aloprada, porque eu sonho com o altivo, está me acordando, falando, pega o lápis, menina, pega o lápis para escrever. E ela com medo, não, até falando para outras pessoas mais experientes. Aí teve uma vez que nós estávamos no trabalho mediúnico lá em São Joaquim, que é no norte fluminense, uma reunião de desobsessão. Ela estava na médium de incorporação, acabou a reunião, um espírito incorporou nela. Aí vira para mim, que eu estava dirigindo a reunião, Paulo, sou eu, altivo, o que você quer me perguntar? Porque isso aconteceu um tempinho depois que ele faleceu, que ele desencarnou. E ele tinha dado um tema para a gente desenvolver no medicina espiritual. Ele desencarnou, acho que em 2008, se eu não me engano, foi 2008 ou 2006. Mas assim, tipo, no ano seguinte, ele desencarnou em fevereiro, e em outubro tinha o medicina espiritual. A gente estava estudando um tema. Só que quando a gente começou a estudar o que ele mandou a gente estudar, o tema era assim, reencarnações complexas, que era para falar daquelas encarnações de espíritos que vieram como espíritos siameses, essas encarnações assim. Só que quando nós começamos a estudar o que ele mandou, ele falou assim, caramba, toda encarnação é complexa, pelo trabalho que dá, pelo preparo, pela organização. Aí ficou, só que ele desencarnou em fevereiro. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, agora? A gente continuou estudando. Quando ele falou isso, acho uns 3 meses depois que ele tinha morrido, mais ou menos. Aí a médica perguntou, Paulo, eu falei, caramba. Falei, ó, a maneira como eu falei com ele, falei, ó, aquele negócio que tu mandou a gente estudar, pô, a gente viu que não é. Toda encarnação é complexa, a gente tinha que mudar o nome. A complexidade das reencarnações. Aí ele assim, ó, mas para vocês fazerem isso, vocês têm que estudar mais, provas e expiações. Eu falei, pô, a gente está estudando exatamente isso, porque era isso que estava no estudo dele. Quer dizer, ela não sabia de nada, porque ela não faz parte desse grupo. Esse grupo tem 4 pessoas só, grupo da atualidade, é um grupo pequeno. A médium não sabia nada disso. Quer dizer, depois eu falei para ela, acabou, eu falei para ela, ó, fica tranquila, era o altivo. Por quê? Porque aquilo só eu e ele sabíamos. Ninguém ia saber daquilo ali. E várias outras situações. Nessa situação, tu vê, só foi possível, porque quando se fala assim, espírito familiar, não é o espírito que é da minha família consanguínea, é o espírito que eu conheço. Então, mesmo se não fosse isso, fosse uma característica dele. Ele, quando tem uma situação assim, ele sempre age assim. E o espírito se mostrasse daquela maneira. Você fala, pô, grande chance de ser o fulano. Por causa de coisas que eu conheço no espírito. Então, essa individualidade é muito difícil. Mas discernir o espírito bom do mal, isso é mais fácil. Porque é pelo conteúdo. Por isso que os espíritos bons, os espíritos elevados, não se incomodam disso, porque eles até gostam. Porque acham que você está seguindo o que nós estamos falando. É para isso, é para passar pelo crivo da razão. É para analisar aquilo ali. Usar o raciocínio, usar a lógica e aceitar. Agora, a comunicação, ela tem vários níveis de classificação no sentido da qualidade dela. Ela pode ter um grau de complexidade menor, pode ser uma comunicação simples, tipo, estou aí, sou eu, dá algumas características, pode ser instrutivas, e tudo aquilo, quando estuda no livro dos médiuns, tem essas classificações, não é?
Mas não adianta você saber, pode ser instrutiva, pode ser isso. Não, você tem que ter uma base para ter uma referência. Em tudo na vida a gente tem que ter uma referência. Então, eu podia saber dessas técnicas todas, saber que tem que fazer isso, mas minha referência é errada. Errada como? Estou bebendo em fonte errada. Tem gente que cita algumas obras que a gente sabe que são obras não confiáveis. Aí você se baseia naquela obra, mas eu tenho que perguntar, essa obra está de acordo com o que está em Jesus e Kardec? Quando a gente fala Kardec, nas obras básicas, naquilo que foi transmitido como pilar da doutrina espírita. Então, se aqui começa a ter alguns conceitos que não estão de acordo nem com Jesus, nem com Kardec, eu não posso usar essa obra como base para nada. Agora, então vou descartar toda a obra? Também não. Nessa obra pode ter pontos corretos e pontos incorretos. Mas pode isso? Pode. Por quê? Foi escrito por um espírito imperfeito. O que é espírito imperfeito? É todo aquele que não chegou à perfeição. Nós estamos classificados como espírito perfeito. Ele pode ter conhecimentos em algumas áreas, em outras áreas ele não ter. Espírito desencarnado não tem a consciência de tudo. O conhecimento é o que ele adquiriu como espírito. Quando a gente desencarna, a gente não vira anjo, mas também não vira demônio. A gente vai continuar sendo o que vai ter as conquistas que a gente conseguiu com a nossa experiência, por isso as reencarnações. E você vê, quando Emmanuel, esse é o maior exemplo, que todo mundo, a maioria sabe, e que Emmanuel, quando se apresentou para trabalhar com Chico Xavier, ele falou, vou trabalhar contigo, estou aí lá, naquele início ainda não tinha os detalhes de que eles tiveram vivências em encarnações anteriores, mas ele falou assim, olha só, vou trabalhar contigo, mas se algum dia eu falar alguma coisa para você que não está conforme Jesus e Kardec, fica com eles e me esquece. Exatamente para quê? Para dar a responsabilidade para o médium daquilo que ele tem que fazer. Ele tem que fazer um filtro. Talvez na hora, aí tem situações e situações, ele vai fazer um filtro na hora da comunicação? É melhor não. Filtro que a gente fala seria só o aceitável num médium com educação mediúnica, é ele não transmitir palavras de baixo calão, não agredir o interlocutor, como se for um caso na reunião de desobsessão, na reunião de atendimento a desencarnado, o médium tem esse tipo de controle. Mas na medida do possível, ele tem que abrir o seu instrumento para que o espírito realmente coloque para fora o seu pensamento, que aí depois alguém vai analisar. Então isso ocorre muito nessas reuniões de incorporação no atendimento desencarnado, que às vezes o médium fica tão preocupado em filtrar que tolhe a comunicação do espírito. Então a gente sempre fala, nessa hora é melhor tu deixar fluir. Deixa fluir. Para a gente entender qual é a do espírito. Porque se ele começar a filtrar ali, então é muito difícil o trabalho de incorporação. Aqueles que, tanto de incorporação ou qualquer outro tipo de mediunidade, que você vai transmitir o pensamento do espírito. Mas é o que a gente tem que fazer, e por isso o estudo constante, a prática mediúnica, para que o espírito médium, depois com esse treinamento, depois ele começa a exercer um poder maior sobre isso, mas sempre se comunicando com neutralidade. Então, quando a gente fala assim, médium interfere na comunicação? Interfere. Porque ele tem uma característica. Então, um bom médium é aquele que interfere menos. Então, porque ele tem que interpretar. Ele tem que interpretar o que o espírito está falando. Mas ele não distorceu o que o espírito está falando. Então a posição do médium é muito difícil. Então primeiro ele tem que aprender a andar, que é dar passividade a essa comunicação, e depois a correr. Depois que aprendeu a andar, ele começar a ajustar o filtro para controlar o médium, para que ele não se expresse, o espírito comunicante, para que ele não se expresse de uma maneira agressiva contra alguém. Mas você vê que até nisso tem que ter um cuidado especial.
Porque em algumas reuniões, a gente fala para o médium, não, tu tem que deixar. Porque quem trabalha só com a intuição e não tem evidência, se o médium não falar nada, tu não vai trabalhar. Ou então, se ele ficar maquiando, tu não vai saber a característica do espírito. Então, como é que tu vai ajudar? Então, tem que ter esse equilíbrio, um meio termo, para ele colocar para fora, de maneira que quem está ouvindo identifique os sentimentos e as dores do espírito para poder trabalhar. Então, você vê como as coisas são complexas nesse tratamento com o desencarnado. Mas, fechando, tanto com o encarnado quanto com o desencarnado, para discernir se ele é um verdadeiro profeta ou não, é analisar os atos. E analisar constantemente, para não se deixar enganar. Porque a gente pode fazer alguma coisa superficialmente, mas não corresponder àquilo ali na execução final. Quer dizer, você tem que entender o momento em que aquilo ali... Porque é aquele negócio, você pode fazer aquilo por um pequeno espaço de tempo, controlando as pessoas, mas você não consegue manter aquela postura durante muito tempo, porque é uma condição do espírito. Então, cabe a nós estudarmos, termos a consciência de entender como funciona a lei, como funciona o mecanismo de comunicação, para a gente poder se resguardar e ter um bom rendimento na análise dessas comunicações, dessa postura, para que a gente saiba quem vai seguir. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Paulo, pelo estudo que nos trouxe. Nós vamos passar agora ao segundo momento, mas antes de iniciar, eu gostaria de pedir a vocês que chegaram, que estão na última fileira, só para passar para o lado de cá, por favor, porque as pessoas que sentaram aqui já receberam o passe, para que vocês possam receber o passe. Vou pedir, por favor, aos médiuns que se coloquem. Vocês que já receberam o passe ali na sala de tratamento também, não esqueçam que o tratamento continua aqui no salão, então vamos elevar o pensamento a Deus, a Jesus, nosso mestre maior, médico das nossas almas, pedindo que possamos, Senhor, receber todos os fluidos tão necessários ao nosso refazimento do nosso corpo físico, refazimento do nosso espírito, que esses médios que aqui se encontram tão amorosamente possam, através do seu amor, servirem de instrumento à espiritualidade. Que seja em nome de Jesus e em nome de Deus, Senhor, que possamos dar início ao trabalho dos passes. Graças a Deus. Nessa passagem de Marcos, na meditação, nos ensina o seguinte: quando fala que eles foram num barco para um lugar deserto, é que nós precisamos, no nosso dia a dia, de nossos momentos de meditação. A meditação nada mais é que o alimento da alma. Assim como o nosso corpo material precisa de alimento para nos sustentarmos, a nossa alma também precisa de um alimento, que é exatamente a oração, que é exatamente esse momento de paz interior, para conhecer-se a si mesmo, como foi dito lá atrás. Jesus mesmo nos ensinou: orai e vigiai. Nas atribulações do dia a dia, da nossa vida, que nós temos, como fala aqui, que nós estamos, que dói nossos pés, recaptados, dolorosos, pelas nossas vicissitudes da vida, nossos fatos nós temos que carregar, que foi exatamente combinado no nosso plano reencarnatório. Cabe a nós recuperar essa energia do nosso fardo exatamente nesse momento.
tornando mais leve no momento que compreendemos as vicissitudes da vida e com amor e com Jesus sempre podemos levar a esse fardo. Dependendo do nosso livre-arbítrio, esse fardo pode ser um pouco mais pesado, porém cabe a nós pedir sempre um reforço, a fé, a esperança, a caridade, e nesse momento de meditação que precisamos. Nosso dia a dia temos muito tempo, apenas para parar 10, 15, 20 minutos no tempo com Jesus. Nos é orientado, nós espíritas, muitas vezes, a ir para um lugar sossegado, para um lugar onde tem mata, onde tem rios, onde tem vento, exatamente por isso que nesse momento de sozinhos com Jesus, sozinhos, nos conhecemos, o que fizemos durante o nosso dia, o que estamos fazendo da nossa vida aqui nessa passagem, nesse plano reencarnatório, o que nós fizemos de bom para a nossa elevação moral, o que nós estamos contribuindo para levarmos daqui exatamente o que for, somente o de bom, o que nós produzimos aqui, o que nós plantamos, que nós iremos colher. Lá atrás, Sócrates já dizia, conhece-se a ti mesmo. Essa máxima, para você se conhecer a si mesmo, como até mesmo a nossa querida Joana de Anjos falou, que a reflexão é um parto para reconhecer o que nós somos da nossa vida, o que nós fizemos no nosso dia a dia. Então, até mesmo no nosso quem faz, que é muito importante, o estudo do Evangelho do Lar em casa, essa oração que é muito importante, também é um momento de reflexão, um momento que você se conecta com Jesus. Mesmo você estando em qualquer lugar, na sua casa, no seu trabalho, ou qualquer outro, você pode se recolher num canto, no silêncio, na sua plenitude e orar, que é muito necessário, é muito importante. Se temos o tempo todo para a nossa vida material, nós temos que ter o nosso momento para Jesus. E com isso, nós só temos a ganhar moralmente. Nos reconhecemos o que nós fazemos da nossa passagem aqui, nessa vida encarnatória, nada mais é do que as nossas atitudes no dia a dia. O que fizemos durante o dia, o que podemos fazer de melhor para o dia seguinte. Se paramos para ouvir um irmão, se paramos, quer ouvir a caridade, não é só material, não é só o bem, o dinheiro, ou uma esmola, ou o que seja, mas uma palavra amiga, mas uma palavra confortável, que muitas vezes você, no momento, você até chega a salvar uma vida com isso. Umas pessoas que passam por tribulações e não têm com quem ouvir ou conversar as suas necessidades. Que possamos, então, aproveitar os nossos momentos de oração, os nossos momentos de tranquilidade, nossos momentos de paz, nossa paz interior, nosso dia a dia, alcançar essa elevação moral, que é nesse momento que nós conversamos com Jesus, é nesse momento que nós nos conectamos com nossos anjos da guarda, nossos guias, que escutamos nossa respiração, escutamos o batimento do nosso coração, e com isso, com certeza, a gente tem a nossa elevação. Que assim seja, assim, graças a Deus. Nós vamos passar agora para a leitura da mensagem do plano espiritual. Louvado seja Deus. Em nome de Deus, do amor e de Jesus, o Nazareno, que estamos juntos comemorando essa linda data, quando também casais e namorados comemoram felizes, principalmente os que planejam juntos, se respeitam, praticam as leis morais e trazem na alma a pureza do amor divino. Estamos felizes, pois em uma data,
quando os homens comemoram o amor entre eles, também se comemora com paz, caridade e humildade a criação de um novo lar, onde todos somos chamados de irmãos e juntos caminhamos na certeza de que a vida é para sempre. Homens e mulheres que caminham progredindo, tentando mudar a humanidade, levando adiante os ensinamentos do Cristo, prosseguindo, sendo cristãos. Estamos felizes em vê-los na terra. Ó, amada terra, onde homens ajudam mulheres a trazerem ao mundo aqueles que se arrependeram dos seus fracassos e pedem, imploram para retornarem e quitarem suas dívidas, arrependidos por não terem admirado mais, ajudado mais, abraçado mais, amado mais, e também por terem desprezado o Cristo, o Nazareno, Filho de Deus. Ó, felizes são os que conseguem ver Deus como Criador do universo, na beleza do luar, no sol que brilha sobre o orvalho ao amanhecer. Felizes são aqueles que já conseguem ver Deus no verde das folhas e nas árvores que manifestam uma variedade de beleza, cores e flores. Ó, felizes são os homens que, ao verem na água o seu espelho, agradecem a vida, a mãe, o lar, o berço que os amparou. Agradecem a Deus de Pai e amor. Nós somos felizes por vocês, por esse lar, e junto a vocês agradecemos a Deus e a Jesus pelos trabalhos já realizados e também pelos que ainda irão se realizar. Também estamos felizes nesta data por comemorarmos juntos as bênçãos recebidas, as provas vencidas, as dores aliviadas, as doenças curadas. Felizes por vocês que, ainda doentes da alma, caminham e trabalham na seara do Pai, seguindo o guia e modelo da humanidade. E mesmo com o mundo cheio de dores, vemos a coragem e o esforço para cumprirem os ensinamentos do Cristo que foram deixados por nós para vocês. Sou feliz por ainda ser estudante das obras que Jesus trouxe através do nosso irmão Allan Kardec, e sou grato por ter recebido a missão de dar continuidade às palavras de amor que só o Espírito de verdade poderia dizer para que pudesse continuar a doutrina dos Espíritos. Nos despedimos felizes e gratos a Deus e a Jesus pelo novo lar, cujo nome no mundo invisível é LD Casa de Amor, e gratos ao codificador. Felizes também por serem continuadores da doutrina de Jesus, da doutrina dos Espíritos. Paz a todos, um guia e trabalhador da casa para o Cristo. Agradecidos, Senhor, por esses momentos de estudo do Evangelho, por esses momentos de paz, de harmonia. Agradecemos, Senhor, por essa vibração de amor que recebemos na Tua casa, por esses fluidos que recebemos através dos médiuns da Tua casa. E te pedimos, Senhor, que continue conosco nessa paz, nesse amor que daqui vamos levar aos nossos lares. Que nós possamos, Senhor, não só estudar o Teu Evangelho, mas que possamos, Senhor, aplicar os Teus ensinamentos na nossa vida. Que possamos retornar aos nossos lares em paz e que possamos, Senhor, ter uma noite
de descanso e de harmonia. Pedimos a direção espiritual da nossa casa, ao nosso querido altivo, Dr. Erma, e a toda essa coluna de espíritos benfeitores que sustentam o nosso SEAP. Pedimos a Jesus e a Ti, Deus, Mestre e Senhor da vida, que possamos dar por terminada os nossos estudos da noite de hoje. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Se houver necessidade do atendimento fraterno, só continuar, por favor, sentadinho no lugar de vocês, que nós vamos encaminhar um trabalho.